E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça nos números do Fundo de Logística do BTG Pactual, o BTLG11. A gente vai destrinchar o último relatório para entender exatamente como está a saúde e a estratégia desse fundo. Beleza, então qual é o nosso plano de voo hoje? A gente vai fazer um raio-x completo, passando pelos resultados do mês, dando aquela espiada na qualidade dos imóveis, checando a saúde financeira, entendendo os planos da gestão e, claro, fechando com um resumo dos prós e contras. Ok, vamos começar pelo que todo mundo quer saber de cara, né? O dinheiro que efetivamente caiu na conta em julho. Então, em julho, o fundo distribuiu 78 centavos por cota. Mas olha, o número em si é só uma parte da história. O que realmente importa aqui, e que a gente vai ver agora, é a consistência desse pagamento. E é exatamente isso que a gente vê aqui nesse gráfico. Dá uma olhada. A estabilidade é impressionante. Tirando um mês ao outro, o que foi um pouquinho acima, o fundo vem mantendo esse patamar de 78 centavos. Para quem investe, isso é música para os ouvidos. Significa previsibilidade de renda. E sabe o que isso significa em termos de retorno? Um dividend yield anualizado de 9,4%. Pensa bem, com a taxa de juros caindo, um rendimento desse se torna super atrativo. Bate muita coisa na renda fixa, com certeza. Agora, se liga nesse ponto, que é crucial para tentar de olho em comprar cotas. O preço no mercado está um pouco abaixo do valor patrimonial. Na prática, é como se você estivesse comprando sua participação nos imóveis do fundo com um pequeno desconto. Vale a pena ficar de olho. Beleza, os números são bons. Mas de onde vem essa grana toda? Para entender isso, a gente precisa olhar para o coração do fundo, os seus galpões, a sua operação. Mas antes de eu te jogar um número na tela, rapidinho, vamos alinhar dois conceitos, vacância física e financeira. A física é simples, é o tanto de metro quadrado que está vazio. Já a financeira, que para mim é a que mais importa, mede o quanto de grana o fundo está deixando de ganhar por causa desses espaços vagos. Sacou? E a do BTL11 está em apenas 1,9%. Cara, isso é baixíssimo. É um número excelente, de verdade. Mostra que os imóveis do fundo estão super disputados, quase tudo alugado e gerando receita. É um sinal claríssimo de saúde operacional. E falando em gerar receita, olha só esse exemplo de gestão ativa trabalhando. O destaque do mês foi uma renegociação de contrato lá em Jundiaí e, pá, conseguiram reajuste de 31% no aluguel. 31%. Isso é um aumento gigante que vai direto para o caixa do fundo. Agora vamos dar uma olhada no mapa. Onde ficam esses galpões? Basicamente em São Paulo. 90% da área do fundo está lá. Isso tem um lado bom e um lado que exige atenção. É bom porque é o maior mercado logístico do Brasil, super resiliente. Mas, por outro lado, cria uma dependência. Uma concentração de risco que a gente tem que ficar de olho. Outra coisa que me deixa bem tranquila olhando para esse fundo é o prazo dos contratos. Dá uma olhada nesse gráfico. Quase metade da receita, 49% para ser exato, vem de contratos que só vão vencer a partir de 2029. Isso é uma baita segurança. Garante um fluxo de caixa previsível por muitos e muitos anos. E quem são os inquilinos que garantem essa receita? Só peixe grande. A gente está falando de Assaí, DHL, Amazon, empresas gigantescas e super sólidas. Isso diversifica o risco e dá uma baita robustez para o fundo. O risco de calote aqui é bem baixo. Ok, a operação parece redondinha, mas e as contas? Será que o fundo tem muita dívida? O risco é alto? Vamos mergulhar na saúde financeira dele agora. Olha que legal essa tabela. Ela mostra o extrato do fundo no mês. Entrou R$ 0,73 por cota só de aluguel. Aí você soma o resultado financeiro, tira as despesas e o resultado final foi de 0,81. Como o fundo distribuiu 0,78, ele ainda conseguiu guardar 3 centavinhos por cota. Isso é ótimo, mostra uma gestão prudente. E as dívidas preocupam? Olha, a resposta é um sonoro não. O principal indicador de endividamento, o LTV, está em só 2,9%. Para você ter uma ideia, isso é muito, mas muito baixo. Significa que o fundo tem pouquíssima dívida em relação ao valor dos seus imóveis. É uma estrutura de capital super conservadora, super segura. E se a sua preocupação é com as contas do dia a dia, pode relaxar. O fundo tem uma obrigação de uns 24 milhões e meio para pagar no fim do ano. Mas sabe quanto ele tem em caixa? Mais de 120 milhões. Ou seja, tem dinheiro de sobra para pagar as contas e ainda investir. Zero preocupação aqui. Beleza, já vimos que o presente do fundo é sólido. Mas e o futuro? O que a gestão está planejando? Para onde o BTL11 está remando? Olha só o que o próprio gestor diz.
A estratégia é clara: focar em imóveis de alta qualidade, trabalhar ativamente para reajustar os aluguéis para cima e manter a vacância lá embaixo. É uma receita de bolo que, segundo eles, tem funcionado muito bem para valorizar o patrimônio do cotista ano após ano. E essa estratégia não fica só no papel, não. A gente viu isso na prática com 3 movimentos importantes. Primeiro, reavaliaram os imóveis e o patrimônio do fundo subiu. Segundo, fizeram uma nova emissão e levantaram uma grana para reforçar o caixa. E terceiro, venderam um ativo, mostrando que estão sempre reciclando o portfólio. Ok, a gente viu muita coisa. Para fechar e amarrar tudo, vamos fazer aquele balanço final. O que tem de bom e o que a gente precisa ficar de olho. Então, resumindo a ópera, do lado dos prós, a lista é grande. Vacância quase zero, gestão que corre atrás de bons contratos, localização top em São Paulo, dívida super controlada e inquilinos que são potências. Já nos pontos de atenção, temos aquela concentração em São Paulo e alguns imóveis específicos que ainda precisam de um trabalho da gestão para zerar a vacância. E no fim do dia, a grande questão que fica é essa. Essa fórmula de sucesso, com gestão ativa e foco em imóveis de primeira linha, vai continuar dando resultado? O BTLG11 tem o que precisa para continuar navegando bem e entregando valor para o cotista? Bom, essa é a pergunta que todo investidor precisa ficar acompanhando de perto.